Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é continuação do vídeo de ontem, que eu falava sobre o cenário para os juros, dólar e Ibovespa, depois de um dia para lá de azia para nós. Hoje é o papo 2.0, ou seja, é o gringo. Como é que está o cenário para o S&P, para os Estados Unidos especificamente, e eu vou tentar juntar aqui algumas variáveis que vai incluir, tá? Commodity, tá? Vai incluir tanto o petróleo quanto o minério de ferro, DXY, índice dólar, porque para mim faz todo sentido a gente saber um pouquinho desses ciclos. Vocês estão vendo o gráfico do Ibovespa, mas ele não vai ser citado aqui no vídeo. O que a gente vai comentar é dólar mundo, petróleo, Brent, minério de ferro, Singapura e aí S&P, para você ter noção se é ou não um momento interessante e como se fez a história recente, um contexto peculiar ao atual. Beleza? Bom, sem mais delongas, pessoal, passo para o disclaimer aqui. Lembrando, todo vídeo que eu falar sobre mercado internacional, eu vou deixar um link para vocês da corretora com corretagem zero para aplicar na Bolsa Americana, que é Stake. Tá aqui embaixo com um cupomzinho especial e você ganha uma estoque de graça. Eles sorteiam uma unidade de ação para vocês e vocês ganham de graça logo após a abertura de conta. É gratuito para abrir conta. Certo, pessoal? Então, link na descrição para você que quer começar a operar no mercado gringo, tá? Bom, primeiro gráfico, compartilha o DXY, pessoal. Porque a gente tem que saber aqui o que o dólar, perante as grandes moedas do mundo, faz de estrago ou de bonança no mundo, tá? Na economia real, certo? Não só na economia financeira. A gente vai estar olhando para a economia financeira, mas eu vou olhar para as aplicações, mas eu vou olhar também para a economia real. Bom, crise de 98, culminando lá na crise de 2002 das .com, tá? Desde Rússia, tigres asiáticos, culminando na crise da Nasdaq. O dólar mundo subiu para caramba. Depois nós tivemos o efeito deflação do dólar e crescimento das commodities. Por quê? Crescimento chinês. Então foi um jabuti aqui, a China crescendo pra caramba, tá? Até que isso acabou. Quando acabou? Na crise de 2008. Tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, crise de 2008. O que aconteceu com o dólar naquele período? Crau, super alta. Tá? Super alta do dólar. Quebra, 2008 não foi legal para nenhuma economia, para nenhum mercado financeiro. Então não preciso nem linkar a economia real com o mercado financeiro. Os dois foram pro vinagre, tá? Só que aí em 2009, 2010, 2011 e 2012, o que nós tivemos? A calmaria, a marolinha. Lembrem da fala do Lula? Tá? A marolinha tá aqui, ó. Bom, marolinha. Tá? Essa marolinha, pessoal, durou até 2013, tá? Porque já em 2014 nós tivemos o pesadelo, que é o quê? Dólar para cima, tá? Tomando as rédeas aqui. O que aconteceu aqui em 2012, 2013, mas principalmente 2014? Quebra, tá? De uma galera, principalmente em 2012 já vinha com sinais Grécia, Futebol Clube, então problemas na Europa ali, coisa que pode se repetir agora, tá? Mas também muito mau humor no mercado financeiro, principalmente para os emergentes. E eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. Eu posso falar do gráfico do Ibovespa, mas eu também vou mostrar que para o mercado do S&P não foi um momento interessante. Tá? Alta do dólar consistente é deflacionária sim, tá? Gera queda nas commodities, mas não necessariamente atratividade para o mercado financeiro, também para os agentes de desenvolvimento. Tá? Porque também quer dizer fuga para segurança, crescimento baixo. Tá? Então essa última grande pernada do dólar para cima, pessoal, foi muito sentida nos mercados emergentes. E foi a nossa última grande crise, que foi terminar em 2016, finalzinho, 2017, principalmente 2017. Aí nós tivemos de novo um período de calmaria, marolinha, vamos assim dizer. Tá? Vou pôr de outra cor aqui, vamos ver se eu consigo achar o verde, porque é um período bom para mercados emergentes. Então aqui, verde, Bruno. Aqui é um período bom para mercados emergentes. Tá? Eu acho que a China é um jabuti, o crescimento da China, então o amarelo aqui dificilmente vai se repetir de novo, mas esse é um momento positivo, tá? Para os mercados emergentes. Tá? Aqui foi positivo, finalzinho de 2016, mas principalmente 2017, 2018, um pouco de atrito, mas ainda assim controlado, assim como foi 2009 e 2010, tá? Foi 2017 e 2018, tá? 2019 mais um ano muito bom, tá? 2019 mais um ano muito bom. Em 2020 também foi muito bom, que foi esse último verde aqui, ó. Tá? 2020 até melhor do que 2019. Tá? O dólar cedeu. Fez o mesmo movimento, pessoal. Tá? Pós-crise sistêmica de 2008, o mesmo movimento foi a pré- e pós-crise sistêmica de 2020. Tá?
surfamos, pessoal, essa alta do dólar aqui, ó, né? Toda essa alta do dólar, sem necessariamente sentir tanto a crise como sentimos lá em 2014, mas principalmente em 2015 e 2016. Tá? Nós não sentimos ainda. Por quê, pessoal? Aqui nós tivemos a anomalia na macroeconomia, tá? Pela natureza dessa crise aqui ter sido de quebra de oferta, tá? Das cadeias produtivas de commodities, as commodities subiram junto com o dólar. E no meio do caminho dessa subida do dólar, teve ainda o conflito Rússia e Ucrânia. Então, durante essa última subida do dólar, os emergentes não sofreram tanto como sofreram em 2014, mas principalmente em 2015 e 2016. Então, a gente tem que contextualizar que essa última subidona do dólar aqui, ela foi bem mais branda para os emergentes e até positiva, porque as commodities subiram juntas. Tá? E aí todas as balanças comerciais ficaram maravilhosamente boas, principalmente a do Brasil. Tá? Principalmente do Brasil. Então aqui é um momento que a gente também não deve ter um repeteco, assim como foi o crescimento da China, tá? A gente não deve ter esse momento de volta, ou seja, o dólar subindo e commodities subindo. É difícil esperar que isso se repita no futuro, tá? Deixo aqui o meu cenário que não deve se repetir, tá? A não ser que a gente tenha uma nova pandemia, tá? Então tá aqui esse momento que era para ser super amargo para a gente, não foi tanto, tá? A gente está fazendo topo lá em julho, por causa da queda do minério de ferro, e aí sim, o minério de ferro foi impactado pela alta do dólar, porque dentro das principais commodities que fazem preço no nosso Ibovespa, o minério é o único que em nenhum momento teve problema de oferta, ou seja, ou melhor, poucos momentos tiveram problema de oferta. Talvez em 2020, mas já em 2021 voltou a ter a sua oferta normalmente produzida, tá? E aí, com a alta do dólar, com o aumento de juros no mundo, ele despencou dos 200 e tantos para os 100, para os 84, para os 90, como está agora nessa atualidade. Então, a alta do dólar, pessoal, não machucou os grãos, tá? Não machucou, como deveria, entre aspas, ter machucado o petróleo. Tá? Machucou as metálicas. Então, por isso que agora que o dólar está cedendo, eu falo, poxa, as commodities que são mais atraentes são as commodities metálicas, porque elas são as commodities o grupo de commodities que caiu quando o dólar subiu. O petróleo e os grãos não necessariamente. Tá? Grãos caíram um pouquinho e petróleo quase nada. Tá? Então, é ali que eu vejo o desconto no mundo das commodities. Tá? Tô falando mais de Brasil do que dos Estados Unidos. Mas esse cenário eu quero trazer para vocês, pessoal. E aí, quando a gente traça, né, a alta do dólar de 2014 a 2016, por exemplo, a gente consegue no petróleo Brent ver que em 2016 tá, foi o fundo. 2016, 2017 foi o fundo. E subiu até 2019. Tá? 2019 teve uma quedinha, mas ainda se manteve alta. E aí sim, 2020 teve, né, a quebra de demanda. Pum. Tá? Mas vejam aqui, então, dólar achou pico em 2016, 2017, as commodities acharam mínima em 2016, 2017. A mesma coisa vale para o minério de ferro. Tá? Qual o cenário que eu imagino para o petróleo, pessoal, devido ao problema de oferta? Tá? Eu não imagino que ele vai cair nos próximos anos como caiu aqui em 2014. Essa queda que vocês estão vendo em amarelo, que começou a gerar nossa crise da balança comercial, aí a nova matriz econômica, vamos crescer. Como que a gente vai crescer se o petróleo despencou e a gente é exportador? Então aqui está o erro, aqui está o principal erro da fala ontem do Lula, certo? Que não importa o cenário macroeconômico, a gente vai continuar mantendo metas de crescimento. Não, o Brasil, infelizmente ou felizmente, né, por ser exportador, depende do mundo, depende do macro para fazer política social. Tá? Então é primeiro como é que está o macro, depois política social, senão não tem de onde vir o dinheiro. E aí o mercado penaliza nos juros e no dólar. Então essa queda do petróleo eu não imagino, pessoal. Por quê? Aqui em 2014, quando o petróleo despencou de 115 dólares para 41 dólares o barril, tá? Em menos de um ano, teve o xisto americano. Tá? Eu não acho que o xisto americano vai ter agora em 2023, 2024. Então qual que é o cenário do petróleo, pessoal? Não é de queda. Tá? O cenário do petróleo é muito mais parecido com o que eu tenho, né? Com 2010 e 2014. Uma manutenção de preços elevados. Uma manutenção de preços elevados. Quais preços, pessoal? Dentre 83 e 84 dólares. Tá? Acho muito difícil vir aos 71, aos 80, tá? Até os 111. Tá? Até os 111. Ou seja, ele vai lateralizar. Então, o petróleo lateralizando e o dólar se desvalorizando no curtíssimo prazo, extremamente bom para os Estados Unidos. Tá? Para nós, na economia real, é bom para os emergentes. Agora, na Bolsa de Valores, já não mais. Porque as commodities já não estão em tendência de alta. Tá? Elas estão estáveis. E estabilidade, a Faria Lima sempre olha para o futuro. Tá?
e já fala, pô, os termos de troca de 2021, 2022 vão ser melhores do que 2023, 2024. Tá? Porque a máxima da crise Rússia e Ucrânia de $132 não tem por que ser rompida. Tá todo mundo subindo juros no mundo, não tem por que ser rompida. Bem como a mínima de 2022, tá? Também não tem por que ser rompida com facilidade, porque a OPEP já falou que vai cortar a produção. Então a gente deve ficar lateralizado. Tá? Lateralizado, pessoal, assim como foi 2019 também, uma lateralização, com China crescendo, Estados Unidos crescendo, mas nada exorbitante. E aí, quem que se valoriza mais? Tio Sam, tá? Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, a bolsa por lá. Tá? O minério de ferro, pessoal, mesma coisa, tá? Mesma coisa, mesma coisa, sem nada. Então, o dólar aqui é 2016, 2017, tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom. Vamos lá. Minério de ferro tem a mínima aqui exatamente no dia 11 de janeiro, tá? 2016, 2017 já começou a subir, tá? E aí nós tivemos pós-2020 a pancadona, tá? Então o minério de ferro eu considero outra commodity, né? Também lateral, deve lateralizar, tá? Podendo ir até os 133, 139 no aquecimento da China, tá? Mas ficando aí nas mínimas feitas entre 70, eu tinha 61,85, 56,65 se a China reportar dados ruins, mas a gente deve ter um cenário igual a esse aqui, ó, lateralização. Semestre bom, semestre ruim, semestre bom, semestre ruim, a gente fica grudadinho ali, porque a inflação ainda está alta no mundo, os juros estão subindo e devem permanecer altos por mais tempo. Então o mundo para os emergentes fica travado, fica lateral, por isso que o Ibovespa, quando eu falo do Ibovespa, o cenário que eu tinha já desde o ano passado era esse cenário aqui, do caranguejo. Tá? Percebam que o caranguejo aqui achou fundo em 2012. Tá? Achou fundo aqui entre 2011 e 2012. Tá? Depois fez de novo esse fundo com leve rompimento, mas veja as caudas. Tá? Aqui é que foi o problema do governo na época. Aqui é a matriz econômica. Por quê? Enquanto as commodities estavam aquecidas aqui, você pode gastar no fiscal, pro social, que foi o discurso ontem, né? Porque a balança aguenta. Tá? Agora, quando as coisas foram para o sul, minério de ferro e principalmente petróleo foi para $40, aqui em 2014, tá? Como eu mostrei para vocês, não dá mais para fazer. Então, nada é sempre à esquerda, nada é sempre à direita. O bonito da coisa, a arte da coisa é você ir fazendo esses swings de acordo com o externo, enquanto a gente vai correndo aqui no Brasil, investindo em educação, saúde e tal, para se tornar um país com melhores pensadores, mãos de obra, trabalhadores, etc. Tá? Mas a economia macro tem que ser mais importante do que o micro, tá? Porque o consumo das nossas famílias aqui ainda não proporciona para a gente um crescimento econômico robusto. O que proporciona crescimento econômico robusto para o Brasil e qualquer emergente, tá? São as exportações, certo? Então, a política econômica, é por isso que a Faria Lima penaliza a fala do Lula de ontem, pessoal, hoje estou gravando para vocês dia 11, é porque nesse momento, em 2014, entre 2014 e 2015, derrocou, cara. Teve o xisto americano, queda no petróleo, crescimento do mundo bem chinfrim, tá? E o minério caiu também. Então aqui não dá para fazer matriz econômica, aqui não dá para fazer nada de esquerda. Tá? Aqui tem que ser bem austero, bem conservador, nesse contexto. Ponto. Commodities voltaram a subir, o mundo voltou a crescer, tudo bem você ir mais à esquerda. Tá? Quem sabe um dia a gente tem essa dinâmica, certo? Assim espero, tá? É o meu cenário base para o pragmatismo do presidente eleito. Eu espero que ele tenha esse tipo de discernimento, embora tenha pisado na casca da banana ontem. E se eu errar, se ele dilmar, tá certo? Como no comunicado ele dilmou, eu vou errar, pessoal, e eu vou trazer para vocês que teremos, em vez de aqui de 1 a 3 anos de queda, lateralização barra queda, que nós já estamos fazendo nesse momento. Tá? Nós já estamos em um meio de processo de queda muito parecido, pessoal. Muito parecido com esse de 2008, fizemos pós-2020. Tá? Se a gente atolar aqui na nova matriz econômica, ou seja, a meta de crescimento independente do fiscal, mesmo quando o cenário macroeconômico é para baixo, a gente, em vez de ter 1 ano e meio a 3, 1 ano e meio a 2, né? 1 ano e meio a 3, não, 1 ano e meio a 2,5 de CRI, de lateralização nas commodities, logo no Ibovespa, a gente passa a ter 3, 4 anos, como foi de 2011, topo, a 2016, fundo. Tá? Então, essa parte em amarelo aqui, ela depende do cidadão ou da cidadã que está lá em Brasília, minha opinião.
Agora, a parte que não está em amarela, pessoal, 2011 a 2014, infelizmente, tanto faz quem está lá. Tá? A gente sofre do mesmo jeito. Tá? O grande sugador de liquidez é o Tio Sam. E aí a gente vai para o gráfico do S&P e percebe que mesmo quando o dólar ele acha um fundo, ele acha um topo, tá? O dólar mundo acha um topo, o S&P acha um fundo, 2016, fundo e crau, alta, tá certo? Aí crise de 2020, quando que o S&P caiu aqui 2019, 2018, vocês podem perceber que lá no índice dólar, se a gente voltar, 2019, 2018 tá aqui, ó, quando o índice dólar fez isso, ó, pau. Mercado correndo do risco. Tá? E aí, 2020, o índice dólar fechou. Tá? O S&P, 2020, índice dólar fechou, o S&P crau para cima. Tá? Agora, pessoal, eu volto ao começo do vídeo. Eu acho que o índice dólar vai fazer este movimento de queda até pelo menos os 104, 101 aqui. E vai estabilizar. Ou seja, nós estamos nesse momento em amarelo aqui, ó, pum, na marolinha. Momento bom, pessoal. Momento bom. Certo? Momento bom. Nós estamos nesses dois momentos, em amarelo. Tá? Eu tracei de vermelho, mas seria amarelo aqui. Tá? Então, momento bom para quem? Para o S&P, com certeza. Para as commodities metálicas. Tá? Então, o S&P para mim pode, naturalmente, pessoal, chegar aos 4.500, 4.459. Tá? E depois olhar para as condições macro e ver se faz tendência. Tá? Ou se lateraliza igual a gente, igual a emergente, por mais um tempo. Para conter a inflação, né? Até cortar juros, etc. Beleza, pessoal? Tentei passar para vocês o meu contexto. Sei que eu fui cornetado aqui, até me chamaram de militante, canhoto. Mas enfim, não tem problema, podem me chamar. Mas essas coisas que norteiam a minha decisão de mercado, de investimento e aplicação. Vida pessoal é outra coisa, posição política é outra coisa, mas dentro da Faria Lima, dentro do mundinho de aplicações, pessoal, tem que ser pragmático. E eu tentei traçar para vocês que é sim um bom momento lá no S&P por causa desses pontos que eu comentei, do momento macro, e também dei umas cornetadas aqui nas falas de ontem, no que nós fizemos no passado, para tentar aplicar melhores decisões, e tomar melhores decisões no futuro. Beleza? Um grande abraço para vocês, links bem legais para todos aqui na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.